Olá pessoal, eu sou a Mel, estou aqui em Paris, vamos bater um papo, porque essa equipe aqui só tem os lustres, só tem os melhores. Estou com a presença da Áurea, que faz parte do movimento franco-brasileiro aqui em Paris. A presença dela pela primeira vez é um prazer, da Liga Conservadora Brasil-Alemanha. Ela é a líder, pessoal, é ela que comanda. E tem o nosso amigo Bittencourt, do canal Viver. O canal aí que é um sucesso, o canal Viver. E vamos bater esse papo. Áurea, que maravilha, né? Uma maravilha mesmo, é um prazer enorme. Sempre que a Sâmia, da Liga Conservadora vem a Paris, a gente se encontra e aproveitamos para trocarmos ideias e fortalecermos os nossos movimentos aqui pela Europa. E esse bate-papo vai ser maravilhoso, porque vamos estar tratando e dando aqui novidades dos movimentos, e o nosso movimento vai ter um evento, nós vamos falar logo mais, então vai ser um bate-papo muito bacana sobre tudo que está aí na roda dos jornais hoje. Sâmia, recentemente teve eleições na Alemanha, se falava muito da direita. A direita realmente foi eleita, ganhou? Bom, antes da gente falar se a direita ganhou ou perdeu, eu vou explicar um pouquinho como é que funcionam as eleições, como é que funciona o sistema de governo na Alemanha. Todos os partidos, a gente tem os partidos do establishment, que é o CDU, da famosa Angela Merkel, que ficou 20 anos no poder, uma ditadora da Alemanha, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então ela é do partido CDU, que tecnicamente seria centro-direita. Mas desde a Merkel, o partido ele foi descaracterizado. Por quê? Porque a Merkel tinha atitudes muito liberais, Então o partido se descaracterizou. Foi ali no governo Merkel que em 2015 que realmente as fronteiras foram abertas na Alemanha e a gente teve uma grande imigração, principalmente da Síria e de países islâmicos. E o que acontece é que isso criou muito problema que reflete até hoje na situação da Alemanha. Então, e a gente tem ali o SPD, que é o outro, que é o Partido Social Democrático, que teoricamente é centro-esquerda. Então, o sistema de governo da Alemanha, que é um sistema parlamentarista, ele é feito de uma forma que os partidos eles têm que se coligar. Então, nunca vai haver um partido que tenha quase 50% dos votos que possa governar, E aí a gente tem o partido do AfD, que é o partido realmente direita conservadora, que é taxado como nazista, como fascista, como todos os istas, que normalmente a esquerda dá para os partidos de direita, mas na verdade eles são patriotas, eles são conservadores e eles refletem o desejo de pelo menos 30% dos alemães. Existem estados na Alemanha que eles têm quase 40% que atingiu quase 40% dos votos, mas o que acontece? Nessas eleições a gente teve quase 30% do partido CDU, da Angela Merkel, que tem um novo candidato, que tem um novo dirigente, que é o Merz. Merz é alguém que é globalista, ele trabalhou 10 anos para BlackRock, Quem sabe o que é BlackRock não precisa de maior apresentação. E aí o segundo maior partido que ganhou foi o AfD, que é o Partido Conservador. Então o que acontece? Tecnicamente, se a gente pensar da Alemanha sendo realmente bem representada, a gente teria que ter os dois partidos. A gente teria que ter o CDU, que está ali com 29%, e o AfD, que atingiu quase 21%. Então a gente teria uma coligação, Áurea, que representaria o desejo realmente da população alemã. Mas o que acontece? Os partidos do establishment na Alemanha, eles fizeram um muro de resistência contra o partido AfD. Então, existe um consenso desses partidos do establishment de não coligar. Então, a outra opção para que o CDU governe seria o SPD, que era a situação da grande coalizão que tinha no governo Merkel, Quer dizer, CDU com SPD,
que parece que é o que vai acontecer. Então, voltando à sua pergunta, Mel, a direita ganhou? Não, a direita não ganhou. Muita gente que votou no CDU, eles acham que votaram na direita, né? Eles acham que votaram, mas na verdade o CDU hoje, ele não é nem centro-direita, ele é centro-esquerda. Só uma pergunta até, quem que é a figura mais parecida com o Bolsonaro lá na Alemanha? Que nós temos lá na Argentina, tem o Milei, né? No Brasil... Uma ótima pergunta, porque a figura mais parecida seria Alice Weidel, que é a dirigente do partido AfD, que concorreu à chancelaria. Ela, então, é uma figura feminina, mas é bem interessante falar sobre esse assunto, porque ela é casada com uma outra mulher, né? Então ela deveria ser aceita pela esquerda, pelos liberais, mas... Quando se é da direita, não existe, né? O gay não é suficiente para agradar realmente os liberais, né? Então... Tá igual o governo do Lula, então. Tinha que ter gay, tinha que ter preto, tinha que ter mulheres. E as poucas mulheres que tinha agora estão sendo demitidas e colocando homens. Pois é. E no caso do AfD, assim... O AfD, ele na verdade, o AfD, o partido Alternative for Deutschland, ele defende, é a mesma plataforma do Bolsonaro, é a mesma plataforma do Trump, é a mesma plataforma do Milei, America First, Argentina First, Brasil First. São patriotas, eles querem defender o que o povo realmente quer, mas... no caso da Alemanha, existe esse cordão, né, esse muro, que é chamado no alemão de Brandmauer, um muro, né, que eles fizeram de proteção contra os conservadores. Sâmia, e a comunidade brasileira na Alemanha realmente se preocupa com o que acontece no Brasil ou não? Quem está no Brasil está no Brasil. Fala pra gente se a comunidade brasileira na Alemanha se reúne, luta junto, quer ver o melhor do Brasil. Olha, uma ótima pergunta, Mel. E assim, o meu papel no movimento, né, na Liga Conservadora é justamente trazer esse despertar político para a comunidade brasileira, como na França. Estou bem obrigada aqui na Europa, né, Bittencourt? Não, o que acontece no Brasil. Mas o que acontece? Esse sentimento patriótico, ele foi reacendido, na verdade, com a vinda do Bolsonaro. Foi aí que o brasileiro sentiu orgulho de ser brasileiro novamente. Então a gente encontrou uma causa comum da gente se encontrar, uma força. Então a gente participou aí, como os movimentos da Europa tiveram um protagonismo muito grande no período pré-eleição, né, das eleições, né, de 2022 e toda essa questão aí dos presos políticos, do que aconteceu no 8 e 9 de janeiro. A gente teve realmente um posicionamento muito firme, porque a gente usou da nossa plataforma que a gente tem na Europa de Meinungsfreiheit, de liberdade de expressão, que tem na França, que tem na Alemanha, que tem nos países europeus, né? O que acontece é que no Brasil as pessoas estão perdendo suas vozes. Então, a gente usou essa plataforma para trazer essas questões importantes, né? E é aí que a comunidade brasileira se reúne, né? Principalmente, assim, falando de Liga, a gente se focou muito na questão dos presos políticos. Nós fizemos várias campanhas humanitárias. Nós entregamos denúncias no parlamento também, quer dizer, a gente teve... E isso foi o que nos uniu, na verdade, esse sentimento comum de que a gente tem uma causa em comum, a gente tem que se preocupar com o Brasil, a gente tem que lutar pelo Brasil, né? Então, essas foram as questões. Isso tudo começou no 2022, por ocasião do bicentenário. A gente fez eu acredito que na França também, né, Áurea? Vocês fizeram uma festa. Nós fizemos uma grande passeata lá e desde então a gente não se largou, na verdade, né? Na França teve... Claro que os movimentos se reacenderam, né, pós-eleições de 2022. Na França tinha acontecido um grande movimento na época do impeachment da Dilma. Depois, né, que os brasileiros na França se reuniram e se solidarizaram, que a palavra é essa, com o povo brasileiro. Apesar de sermos brasileiros, é como você falou no início, né, Sâmia?
que a gente sai do Brasil e de repente, por alguns momentos, eu sou prova viva disso, que a gente se esquece, né, da política, do que está acontecendo, nossa vida entra em outros caminhos. E de repente, né, com a chamada de atenção do presidente Bolsonaro, no meu caso foi exatamente ele, que me trouxe essa reflexão, e tanto é que hoje sou líder também de um movimento, né, em prol do conservadorismo e tudo isso que nós acreditamos e que estava talvez adormecido, e acredito que esse papel dos nossos movimentos aqui fora é muito importante nessa questão que você citou, porque é o nosso grito, né? Quando lá no Brasil, como muitas pessoas que até estão nos ouvindo agora não sabem da verdade, né? Da realidade, porque é uma luta constante, todos os dias a gente está encontrando pessoas que estão totalmente por fora do que se passa no Brasil, né? E esses movimentos servem para que essa verdade, né, a gente consiga, né, gritar aos quatro cantos essa falta de liberdade, a falta de democracia que está acontecendo lá, o calar, né, que eles querem fazer com o povo brasileiro. E nós aqui não vamos deixar que isso aconteça jamais, porque por enquanto aqui temos liberdade de expressão. Com certeza. Eu acredito, perdão, Bittencourt, eu acredito que quem está no Brasil, que vê uma força dessa, nesses movimentos, lutando, dá muito mais. Nós, no Brasil, sentimos tanto orgulho, eu acredito que as pessoas lá, por ver pessoas estando longe e lutando por algo bom para todo mundo, lutando. Sim, isso é maravilhoso, Mel. Até o feedback que a gente recebe, né, Sami? O feedback que a gente recebe, né, o Bittencourt também tem o canal Viver, não é dentro de uma liderança, né, política, mas também está ali colocando sal na ferida também quando pode. Canal Viver, só interrompendo, o canal Viver briga lá dentro do Brasil. Briga lá dentro do Brasil, não é de fora não, né? Ele tem como filosofia que a gente vai trabalhando, é o nosso município de lá. A gente tem que primeiro arrumar a nossa casa, depois a gente arruma a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Daí é que a gente vai para o estado e vai para o Brasil, né? Então a gente tentar consertar o Brasil quando nem a nossa cidade não funciona, eu acho que é meio fora de sintonia. Mas o que eu queria aproveitar um gancho anteriormente, que eu vi a Sâmia falando, né? E eu recordei que eles tiveram uma campanha muito boa de alimentos, acho que é isso, né? Até políticos renomados lá do Brasil deram os parabéns, participaram. Pode falar um pouquinho disso, até interessante, né? Não sei, o Magno Malta falou alguma coisa, não sei qual foi o político, eu me lembro de aula. O Dallagnol, né? O Dallagnol agradeceu, né? Foi um dos políticos. Infelizmente, ainda nossos movimentos aqui na Europa ainda estão um pouco esquecidos. A nossa luta é um pouco solitária ainda, né? Porque quando a gente vê uma chamada de atenção, vai ter uma manifestação no Brasil, tal data, né? E a chamada é todo o Brasil, se movimentem. Né? O nosso sonho é que a gente também ouça dizer assim, e brasileiros que estão fora do Brasil, né? Que chamem, né? Que ainda, que nos enxerguem, né? Que nos enxerguem. Sim. Essa é uma luta constante que a gente tem por aqui. E aí, quando a gente vê um político, né, um deputado, um senador falando, né, apoiando uma campanha que nós estamos dentro, né, e fala os movimentos da França, acho que foi a primeira vez, né, Sam? Eu acho que foi que o Dallagnol falou, acho que foi pela primeira vez que citou os movimentos aqui da Europa. Na questão da campanha humanitária. Na questão da campanha humanitária, né? Porque nós já fizemos muitas. E então, dessa vez, a gente sentiu, assim, um orgulho imenso e partilhamos, assim, porque é isso que a gente também busca, né? Apesar, né, que o nosso trabalho aqui seja visto, né? Claro que nas nossas redes sociais, né, como você mencionou anteriormente, as pessoas dão essa força para nós, porque ali os comentários chovem. Muito obrigado por vocês estarem aí lutando pelo nosso país. Vocês que estão aí ganhando em euro, ganhando em dólar, ganhando em libras, não precisariam nem estar preocupados com o povo brasileiro. E não, nós estamos sim, porque é uma frase até clichê que a Sâmia usa, eu também uso, que a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai de nós. Eu queria só adicionar uma coisa no que a Áurea falou, que é muito importante o que ela falou, porque basicamente, quando ela diz que eles esqueceram da gente, o que acontece?
Só na Alemanha, Mel, são 100 mil brasileiros que moram lá. Só os que ainda não adquiriram a nacionalidade alemã. Então, as pessoas, quando adquirem a nacionalidade alemã, elas saem dessa estatística. Então, por exemplo, eu saí dessa estatística. Então, eu acredito que sejam uns 200 mil. Na França, eu acredito que são uns 300 mil. 90 mil. Olha, eu estava pesquisando justamente Aumentou? isso. Eu estava pesquisando. Aumentou? Não, aqui diz 160 mil. 160 mil brasileiros. Mas eu estava pesquisando isso justamente para pôr um outro ponto, que até eu já tinha conversado com a Sâmia, né? Então nós temos 160 mil, só que desses 160 mil, só 10 mil estão inscritos. Para votar nas Só 10 próximas mil só eleições. para votar. E o que acontece? Desses 10 mil, apenas 1.700 votaram na direita. Ou seja, a direita aqui fez 17% dos votos. Então os brasileiros, quando olham para a França, não, é um país vermelho, é um país comunista, é um país... a gente leva toda essa mancha, essa mágoa, e o pessoal não se interessa. Porque hoje o foco do Brasil, o foco da direita era Brasil e o Trump. Com a eleição do Milei lá na Argentina, passou a fazer parte, né? Com a questão da Itália, né? Esqueci agora. Meloni, né? Isso. Então também é referenciada, tem participado tudo. E agora é claro que ele estava empolgado, né? Com a como é que é? AfD, né? Estava empolgado, né? Não acontecendo. Tecnicamente, é isso que deixa a gente muito triste, porque tecnicamente, Bittencourt, o AfD ganhou junto com o CDU. Então, assim, se a gente pensar da Alemanha sendo bem representada democraticamente, porque é interessante, né? A esquerda fala de democracia contanto que eles estejam lá. Se a direita fizer parte da pintura, não é mais democracia, é fascismo, é nazismo, qualquer coisa nesse sentido. Então, o que acontece? O AfD não está fazendo parte do governo, mas deveria fazer. Agora, voltando a essa questão das estatísticas, que é muito importante a gente falar, o que acontece? O brasileiro, 100 mil brasileiros que moram na Alemanha, eles têm parentes, famílias no Brasil, uma mídia social ativa. Então, quer dizer, a influência que nós causamos aqui é muito grande lá no Brasil também, sem contar que a gente é muito ativo, né? Então, a plataforma que a gente encontrou de chamar a atenção e de envolver as pessoas é realmente essa questão humanitária, porque é inegável que a gente tem uma crise humanitária no Brasil causada por essas prisões ilegais, uma crise que atinge quase 2.000 famílias, e 2.000 famílias, se a gente multiplicar pelo menos por 10 pessoas, olha o tamanho da crise humanitária que foi causada. Então, são essas questões, né? Quer dizer, apesar da gente, como a Áurea falou e como a gente fala sempre, nós saímos do Brasil, mas o Brasil não saiu da gente, então a gente gostaria de ser lembrado, mas lembrando que a gente não precisa dos políticos para fazer o nosso trabalho. Foi muito importante quando o Dallagnol, Bittencourt, ele endossou, porque olha, a campanha tinha atingido um patamar. No momento que o Dallagnol escreveu lá no Twitter que ele está apoiando, que ele já tinha doado, a doação subiu assim, triplicou, né? Então você veja, né, a questão quando os políticos, né, conservadores ajudam e apoiam, que é uma coisa que para a esquerda, Mel, por que o pessoal da esquerda é tão efetivo? Que existe todo eles têm um batalhão, eles se apoiam mutuamente. Isso é uma coisa que falta nos políticos de direita, de realmente apoiar. Eu acho que aconteceu ali, nós tivemos aquele momento todo mundo pedindo Pix e pedindo não sei o que, pedindo dinheiro. Depois o pessoal descobriu que eles estavam mais interessados no dinheiro, não sei o que. Então eu acredito que quando o Dallagnol ali e outras figuras apoiaram, as pessoas viram uma coisa com credibilidade, né? Deu ali credibilidade, né? É como se desse um selo de qualidade. Isso. E isso impulsionou porque as pessoas passaram a acreditar que não, que o dinheiro realmente ia ser usado por uma boa causa, né? Que não era
E não só isso, que eu vou também vou colocar uma outra questão. Tem muita gente no Brasil que tem medo de doar para os patriotas, sabia? Porque tem medo. Sim, é verdade. porque tem A aquela Polícia questão Federal vai de que rastrear, vai rastrear. vai Exatamente, já teve nessas questões. Ô Sammy, eu estava procurando uma coisa e achei outra coisa. Hoje, não sei se você sabe, você estava em trânsito, estava em viagem, né? O euro, ele aumentou 0,7%. É um aumento, é um aumento estrondoso. Por que será? Né? Por causa, ele foi para 1,09 euro. Estava sempre lá no 99, 96, 97 e saltou bastante. Justamente por uma coisa, olha só. Impulsionado pela decisão do governo alemão de flexibilizar suas regras fiscais. Ou seja, o euro cresceu justamente de uma proposta do primeiro-ministro alemão, que entrou agora, né? Aliás, ele nem entrou, né? Nem entrou o em governo transição. está em transição. Justamente vai ao contrário do que está acontecendo no Brasil. O Brasil real vai caindo, por quê? Das condições fiscais, né? O governo ainda não votou o orçamento, não quer cortar os gastos, a Janja vai viajando para tudo que é lugar. Vai janjando, né? Vai janjando. Sim, esse assunto é para 10 podcasts, nem vamos trazer a Mas pona. daí eu achei esse assunto, mas o que eu estava querendo procurar foi hoje uma que eu até publiquei, agora esqueci quem foi o autor, né? Mas ele falou o seguinte: o carnaval no Brasil é algo tão levado a sério. Eu lembrei dessa postagem aqui que eu fiz hoje no canal Viver, porque ela falou da questão da Alemanha lá e da questão da direita, né? Então eu lembrei desse aqui que vai bem contra aquilo que ela falou. Continuando, Arthur. Que não existe rei de bateria trans, não existe rainha de bateria gordo, com sovaco cabeludo, e nenhum samba enredo com pronome neutro, né? Só fazem o que de fato funciona. A votação é no papel, Sim. né? A contagem é manual, né? Bem-vindos ao Brasil, país do carnaval. Maravilha. E você Então veja, uma crítica perfeita, né? Eu achei perfeito, o timing bem contextualizada com o timing do carnaval. com o timing do carnaval, né? O que acontece, então pode ver realmente lá tudo a própria do carnaval, a própria nota, né? Reverendo a nota, a contagem, o pessoal filmando, todo mundo, né? Todo mundo aguardando. Sim. Até se tiver uma nota mais baixa, ela é anulada, ela não vale, né? Justamente para ninguém fazer. O voto é no papel. Na Alemanha, menos de 24 horas depois já se sabia os partidos vencedores. Na França também é no papel. Sim, né? sim, papel, sim, né? na França no papel. Bom, e falando em carnaval, a gente agora toca num tema muito triste, né? Eu penso que até estava conversando sobre isso, né? Tivemos aí o carnaval e a gente sente agora, não sei se, né, o Bittencourt, a Mel, a Sâmia, sente que agora está escancarado de vez, né? Já não, antigamente, né, nós falando do Brasil, tinha os samba-enredos, né, retratavam, né, questões até bacanas, né, era gente uma coisa mais cultural, uma coisa mais cultural, família, exatamente, nas ruas, né, resgatava aquela coisa. E hoje está escancarado de uma maneira que não dá nem para assistir nem por televisão. E quem é realmente família é porque não dá para ir no carnaval. Exatamente. Eu vi numa rádio que ela disse assim: quem assistir a isso, ouvir a isso e não se incomodar, por favor, você não, né, tome sua decisão agora, porque não dá mais pra gente, né, ficar nesse barco e achar que tá tudo normal. Porque realmente eu penso que, falando, né, só fazer um gancho aqui do presidente Bolsonaro, eu acho que a partir dali, eu acho que ele trouxe tantas coisas, a gente fala a nível de Brasil, né, Mel, Bittencourt, Sâmia. Só que eu acho que o despertar foi tão grande, quando que a gente antes sabia, olha, na Argentina o presidente é de direita, conservador, né, colocou uma lei muito importante para a família, para a escola, voltado para a família, voltado para a União. Na Itália,
né, ganhou também uma de direita. Estamos aqui discutindo, perguntando, a direita ganhou na Alemanha, né? Quando antes de 2022? Eu penso que, claro que eu estou me colocando numa posição de povo, né? Estou me colocando numa posição de povo. Não estou me colocando numa posição de estudiosos políticos, cientistas políticos, que já vêm estudando toda essa questão há muito tempo, né? Eu acho que o despertar foi tão grande que até a gente diz assim, nossa, depois das eleições agora todo mundo entende de política, né? Mas não é essa a questão, é que o presidente Bolsonaro trouxe à tona o que hoje o Trump está fazendo nos Estados Unidos aí com o e-save, etc, né, e tal, e hoje eu estava falando também sobre isso aqui na França, quando ganhar um partido de direita, né, que eu espero que nas próximas eleições, também vai vir toda a sujeira que está embaixo do tapete, vai vir à tona. Então, quando o presidente Bolsonaro ganhou lá no Brasil, começou a abrir os olhos, né, trazer a população para uma conscientização. Despertar, né? Um despertar, exatamente, né? Porque a gente passava anos e vinha política, ninguém sabia de STF, quem era ministro, quem era senador, quem era deputado. Né? Até eu me lembro de uma questão bem corriqueira que perguntou, olha, em quem você votou nas últimas eleições? O período anterior, né? Olha, fiz um xizinho lá no que a minha esposa mandou, que era o compadre lá, uma pessoa boa, fiz um xizinho lá. Hoje em dia não, né? Hoje em dia esse despertar... As pessoas brigam hoje em dia. Exatamente. Brigam, discutem, não, essa pessoa não tem condições. E isso é muito bom, porque os políticos estão, né, em dias de fins de vida, né, de político que faz essas... que não seja do PT, né, porque essa corrupção e vai sempre existir, eles entram lá e tiram as condenações daqueles amigos, do amigo do meu pai, etc. Nem vamos entrar aqui nessa polêmica. Mas aí começa uma reflexão, e o que o Bittencourt falou também do Canal Viver, que eu sei que ele trabalhou bastante nas últimas eleições, para chamar a atenção para essa conscientização, para as pessoas começarem nos seus municípios, nos seus vereadores, nos seus prefeitos, e foi muito bonita as últimas eleições do Brasil, né? Porque pessoas de peso, pessoas importantes para esse nosso trabalho de conscientização, de não votar lá no xizinho do que a esposa mandou e etc. Trazer à tona toda essa reflexão mundial, porque quando a gente está numa roda falando de política, mas no Brasil é horrível. Aí você fala assim, mas e aqui? É diferente? Né? Os países, né, que estão dominados por, né, os países dominados por esse globalismo, né, agenda woke, etc. É diferente. Então a gente sabe, somos brasileiros, estamos brigando contra uma facção no Brasil, estamos aqui apoiando para que, né, tudo que está acontecendo, né, que esse pesadelo, né, venha acabar, mas ao fim e ao cabo, se a gente olhar bem para os outros países ao redor do mundo, tá tudo na mesma, né? É uma conscientização que o mundo despertou, porque do jeito que, e a gente até, né, religiosos vão dizer, é o fim dos tempos, é tudo que está, é bíblico, claro, mas esse despertar é muito bonito. Eu acho que é muito importante esses bate-papos, esses movimentos que se levantaram, essas lutas, né, que estão sendo empenhadas atualmente. Eu vejo que as pessoas estão mais conscientes. Até quem votou errado está arrependido hoje, né? Sim, verdade. E vê como está o país. Uhum. E acompanha e vê a situação e diz, não, agora eu tenho que votar certo. Votar certo, exatamente. Agora vamos bater um papo. E você falou um ponto interessante, porque uns 15 dias atrás, uma conhecida da Áurea lá de Foz do Iguaçu, até foi feita essa pergunta. São muitos, né? E não vota, né? Não vota, então insatisfeito. Então, é bem complicada a situação mesmo, né? E a tendência, infelizmente, é piorar. Eu vejo assim como piora, né? Porque uma grande parte do Brasil reclama, mas se o governo estiver dando gás, estiver dando vale não sei o que, estiver dando lá os R$600, estiver dando esmola, para eles está bom. Né? E a gente teve algo parecido assim na Europa, em Portugal, né?
né? Portugal decaiu muito, já é um país pobre da Europa, digamos assim, né? Mas justamente por causa do governo socialista, e por incrível que pareça, foi preso lá também, igual o Lula, né? O Sócrates, e tinha envolvimento, tinha negócios com o Lula, né? O Odebrecht, famoso. Então, as pessoas lá teve um momento que não queriam trabalhar, que ganhava do governo, era pouco, mas Trabalhar pra quê? Para trabalhar para quê? Daí você vai gastar com roupa, você não pode ficar no celular o dia inteiro, você tem que ouvir ordem do chefe, você tem que cumprir Trabalhar horário. é difícil. É melhor, você ganha menos, mas a pessoa... Porque, tipo assim, é claro que quando a pessoa trabalha, tudo que ela ganha, de certa forma, é pouco porque ela está trabalhando, né? Agora, quando ela não faz nada e ganha 100, 300, 600, é uma maravilha. Ela não fez nada, né? E ganha aquilo, então é muito dinheiro se a gente for olhar, né? Às vezes parece pouco, mas... E a França, né? Não sei a Alemanha, conheço pouco da Alemanha. Mas a França também pisa nessa situação, né? Daí, quando vem essa questão dos imigrantes, nós todos somos imigrantes, né? A gente está aqui, né? Somos todos legais, né? Participamos de certa forma da sociedade, né? Contribuímos, né? E eu vejo que uma grande parte do Brasil tem um interesse enorme em vir para cá, principalmente quando aquilo está mal, né? Quando está ruim, está triste, todo mundo, como é que é ir, dá para ir, não sei o quê. Então todo mundo tem esse interesse. E até no trabalho, uma colega minha essa semana falou: caramba, agora o pessoal tá vindo dos Estados Unidos, tem umas amigas lá que, olha, eu não fui extraditário, eu tô legal, e já voltaram pro Brasil, né? E estão querendo vir para a Europa, né? Já está acontecendo, já está havendo já esse interesse, né? Que o pessoal não consegue mais se adaptar ao Brasil, né? A gente mesmo hoje, a gente passado talvez, né? A gente está muito tempo fora e a gente indo para o Brasil, a gente tem uma dificuldade com o costume, com tudo, né? A parte financeira, a parte da cabeça deles, assim, é aquilo que o Einstein falava, né? Quando o cérebro ele expande, ele não volta mais para o lugar, né? Então, original é isso. Então a gente conheceu o lado bom da sociedade, o lado bom aqui as coisas boas aqui da Europa, que lá no Brasil é um sonho, né? É utópico, né? Até as pessoas afadadas, até as pessoas ricas, para conseguirem um Brasil bom, ou para conseguir uma vida boa, elas têm que vir para Portugal, têm que vir para França, têm que vir para fora do Brasil. É tipo assim, eu quero ser rico para mim estar bem, mas quem está rico lá também não está bem. Então é uma... Né? Até o Alexandre Garcia esses dias falou que um amigo dele foi de Brasília para Goiânia e disse: nossa, a estrada era tão boa, a estrada tá boa, que bom que consertaram os buracos. Aí ele disse assim: como é que ele vai opinar se ele nunca foi de Portugal para a Itália de carro, para ver essas rodovias aí com 7, 8 vias que só, né, que de um lado só vai, a outra só vai. Então assim, como é que vai fazer um paralelo do que é bom e do que não é bom, né? Então assim, é muito difícil quando a gente, né, trabalha, quando a gente está aqui há muito tempo e volta para o Brasil, essa adaptação. Porque a gente já conheceu o outro lado, né? E então as pessoas não conseguem compreender muito. Mas assim, dentro de tudo isso, né, esse bate-papo é muito, muito bacana, muito gostoso. Eu ficaria até meia-noite, né? Mas não dá. A gente tem que falar aqui, chamar a atenção para um congresso que nós vamos, né, realizar aqui em Paris, em julho. E, né, aproveitar para convidar a toda a audiência, todas as pessoas que estão ouvindo esse nosso bate-papo. E vai ter, assim, presença das lideranças aqui da Europa. A Sâmia já é uma convidada, uma presença confirmada. Líder. Nossa líder daí da Liga Conservadora lá da Alemanha. Depois outras, doutora Taniele Teles, Gritos de Liberdade, também já é uma guerreira aí que trabalhamos juntos também, está com a presença confirmada. Outros movimentos fazem também congressos aqui pela Europa. Aqui em Paris vai ser a primeira vez, né, que nós vamos estar aí dando a cara para esse nosso primeiro congresso conservador. E
Eu já dei umas sugestões já para trazer os conservadores, trazer o Paulo Figueiredo lá dos Estados Unidos. Paulo Figueiredo. Falei do Alexandre Garcia lá de Portugal. Alexandre Garcia de Portugal. Daí o último que eu falei foi do, como é que é o Estáquio lá de... Ele falou para trazer E aí a gente, pronto, são pessoas importantes, né, pra gente estar trazendo nos nossos movimentos. Uns gostaram, uns não gostaram, sabe? Eu não sabia dos problemas tudo, mas pronto, mas a gente podia abrir uma parte para ele passar o Pires, o chapeuzinho, né? Mas ele conseguiu uma vitória boa lá na Espanha, né? Por esse, realmente... Não vamos julgar dos problemas, é tudo complicado, né? Mas realmente, quando você pensa que como você vê a situação do Brasil, ela, né, a gente pode caracterizar usando o caso dele. Como é que você pode perseguir um jornalista fora do Brasil, da forma como o Eustáquio é perseguido, é uma coisa desumana, viu? E a própria situação do Paulo Figueiredo, eu fui pesquisar, né? Às vezes eu via lá ele falando, e ele sempre lá com o Eduardo Bolsonaro, né? Ele é neto do presidente Figueiredo. Sim, ele é neto do Figueiredo. Já tem... Tem pedigree, né? João Mel, você é neta do Figueiredo? Neta do Só não quero ser perseguida, hein? Não. Cuidado aí, Mel, porque quem se levanta nesse movimento e é contra, toda essa ideologia... É amado e odiado, né? É amado e odiado e perseguido, E olha lá, quando chega ali no aeroporto do Brasil, né? Quando a gente vai de viagem para o Brasil, vai com medo, né? Vai com medo, porque o que a gente vê hoje em dia, né? Aí o caso das prisões, né? Que é a nossa luta pela anistia que é o nosso grito, né? E quando a gente vê essas perseguições, a gente sente que a gente tem que trabalhar mais e se envolver mais e lutar mesmo, porque não dá para ficar mais calado. Bittencourt, agora vamos falar aqui, Bittencourt, do canal Viver. Vamos falar do Trump um pouquinho antes de encerrar aqui o nosso bate-papo. Qual a relação assim dos Estados Unidos na Europa? Como é que você vê aí? Comenta pra gente. Assim, a gente pode estar acompanhando mais, digamos assim, no Brasil a questão do Bolsonaro, né? Então tinha muitas coisas que se dizia que pintavam do Bolsonaro, né? Eu acho que até essa derrota foi bom, a derrota, ele perdendo isso, as pessoas viram que ele não era tudo aquilo que falava e que a esquerda é muito menos do que se pensava que era. Vai ser eliminada de vez a esquerda. Não, porque a questão... Vai ficar uma raizinha, né? Então, é a questão ali de mercado, oferta e procura, então tem muito disso, né? Então sempre vai ter. Você olha assim, você olha num campeonato, tem lá 36 equipes. Certo. Mas você lembra, tem lá 6 que são fortes, mas tem que ter as pequenininhas. Claro. Né? E outra coisa interessante, não sei se vocês sabem, muitas vezes um jogo com uma equipe pequena, às vezes é muito mais lucrativo do que uma equipe grande. Por quê? É uma forma de uma cidade pequena lá, que quando no estado, né, de aquela equipe grande ir naquele estado lá, né? E jogar com o adversário. Então para a cidade é muito bom, né? Então você tem uma cidadezinha, digamos assim, o Criciúma quando subiu para a primeira divisão lá de Santa Catarina. Então ele passou a ter jogos lá com o Flamengo, passou a ter com o Vasco, assim vai indo, né? Quando vai um Fortaleza, a mesma coisa. Então faz parte, né? Então vai ter esse processo, esses partidos, essas questões, tudo. Então a esquerda, ela sempre vai existir, né? Porque o que acontece? Por mais que a gente não queira, a maioria das eleições ela polariza. Um norte e um sul, né? Então por isso que se diz esquerda e direita, né? Então acabou se abrindo uma brecha para o centro, mas porque o centro está entre esquerda e direita, né? E o que acontece? Por que eu estou fazendo essa recapitulação ali com o Bolsonaro? Porque o Trump, ele conseguiu ser, na verdade, o Bolsonaro que é o Trump, né? A figura maior, mas ele está conseguindo falar as coisas na América e aquilo está sendo regra a nível mundial, né? O que o Bolsonaro falar vale para o Brasil desde que o STF não se intrometa, né? Então tudo que o Bolsonaro ia fazer, o STF dizia não pode fazer. Hoje a gente vê o governo fazendo coisas piores e o STF não dá um pio,
né? Tanto que além da pauta de a gente defender a anistia, que é importante, né? Para passar uma borracha nisso e o Brasil continuar, senão sempre vai ficar nessa situação. Outra situação que a gente tem é a próxima eleição, que é muito importante. Sim, os senadores, né, e os próprios deputados. E eu sou da opinião, até porque eu quero fazer um vídeo lá para o Oeste, lá, que é uma das empresas ainda que tem coragem de falar e está conseguindo falar, né? As outras tudo depende do pagamento do governo, né, lá da SECOM, mandando verba lá, né? Isso estava acontecendo também nos Estados Unidos, né? Então eles também, a verba estava lá para fazer toda uma pauta, para fazer tudo. E voltando agora à questão do Trump. Então o Trump, ele falou no último discurso dele, lá no Congresso, né, que acabou esse negócio da agenda woke. Acabou, né? Por exemplo, agora ele falou que acabou, que não vai mais poder as mulheres trans, né, competirem, né, homens competirem junto com mulheres. Acabou. Então o que acontece? Ele está fazendo isso na América. Mas eu imagino, como é que vai ser a próxima Olimpíada? Na Olimpíada passada teve vários casos, né? Ele até trouxe lá uma pessoa, uma mulher lá que numa luta lá, ou num esporte lá, levou... No jogo levou uma bolada e teve um traumatismo, né? Teve qualquer coisa assim, e tem sequelas até hoje, tudo, né? Então, ou seja, é uma coisa que ele está fazendo nos Estados Unidos, mas eu acredito que vai valer para o mundo inteiro. Porque os Estados Unidos é um farol para o mundo, né? O mundo se orienta nos Estados Unidos. Por isso que é importante os Estados Unidos estar nas mãos corretas, né? Então, o que a gente poderia esperar se a Kamala é uma pessoa radical, ela é uma marxista, ela ia realmente piorar muito mais do que Biden já tinha feito, ela ia fazer muito mais ainda com relação à agenda woke, com relação a essa política de fronteiras abertas, que é uma coisa típica da esquerda, né? Então, a gente, assim, foi abençoado, né, de ter o Trump lá, porque ele realmente, ele inspira, esse movimento Make America Great, ele está se espalhando pelo mundo. Exatamente. Um dos grandes problemas quando a gente fala aqui na França, de um candidato da direita, isso não acontece lá no Brasil porque a gente não tem esse problema da imigração, né? Aquilo que o Trump, acho que o Bolsonaro falava, né? O Trump falava, ninguém quer ir para Cuba, ninguém foge para Cuba. Não precisa fazer um muro para o México, ninguém foge dos Estados Unidos para o México, né? Então é sempre o contrário. Então aqui na Europa, quando você fala da direita, as pessoas mas quer mandar os imigrantes embora, quer perseguir os imigrantes, são contra os imigrantes. Então eu vejo muita gente fica temerosa e com medo disso, né? E o Trump, nesse discurso dele de 1h40, né? Uma das coisas que ele falou, que apesar de ele conseguir agora o apoio do governo do México, né? Que está olhando essa questão, dele colocar todas as forças policiais, tudo para prever essa situação, o que eles se depararam? As pessoas não estão mais entrando. As pessoas desistiram já diminuiu, ninguém mais está entrando. Quase que não precisa, ou seja, foi feito quase que o muro que se tentava falar, tanto se falava, não sei o quê, quase que não precisa mais. Por quê? Por que você vai fazer um muro? Para que você vai colocar se as pessoas não estão indo mais? Então uma coisa, até entrando num outro assunto, uma coisa que é boa aqui na Europa e que é diferente no Brasil, que as coisas usadas aqui não têm valor, né? Nós temos uma filha adolescente, Deus o livre, você dá um iPhone para ela usado, dá um tênis usado, não existe aqui usado. Né? iPhone usado. Não existe. Né? Aqui você compra uma cozinha, móveis, né? Esse sofazinho aqui tá bonito, porque amanhã tá ali na rua. Né? Não gosta mais da cor, viu outra coisa, a coisa mais facilidade assim deles trocarem coisa, e isso faz com que a economia funcione. Né? No Brasil, as pessoas partem o vidro, às vezes te dão mais prejuízo do que o próprio que elas roubam para te roubar essa mesa, porque já tem outro que compra, os carros eles roubam porque compra, celular rouba porque compra. As peças. Então o problema do Brasil é os brasileiros, não tem outra situação. Né? Por quê? A partir do momento que eles pararem de comprar, isso diminui o roubo, não tem por que as pessoas roubarem. Né? Porque a própria sociedade fomenta esse negócio, né? Então acontece, e não acontece aqui na Europa, né? Se acontecer bem menos,
Não é pelos franceses ou pelos alemães, pelo pessoal nativo, né, de cada país membro aí da Europa. E, então é bem diferente. Então, resumindo, né, essa situação mesmo. Parece uma piada, mas o problema do Brasil é os brasileiros, né, que querem e que sonham, mas fazem muito pouco, né? Fazem muito pouco. E o Trump a situação deles lá dos Estados Unidos está bem complicada, né? E ele tem mostrado isso e está fazendo muita coisa. E eu acredito que essas muitas coisas que ele está fazendo está repercutindo no mundo inteiro. Eu faço alguma atividade financeira e faço uns investimentos e brinco e tal, mais como hobby, como passatempo. Então eu estou sempre atenado na situação econômica, né? E o Trump está conseguindo mexer com toda a economia, em tudo que é lado, né? É bem provável que talvez ele consiga ainda que ganhe o Nobel da Paz, né? É bem provável. Se ele fechar essa questão aí da Ucrânia, ele já conseguiu com a questão da Rússia, que foi a Rússia devolver lá os prisioneiros lá e não pedir nada em troca e aceitar, aquilo nunca aconteceu, né? Era sempre um puxa para cá, um puxa para lá, eu te dou esse, mas você tem que dar não sei o quê. Lá em Gaza, lá, ele também conseguiu lá... Antes de assumir, lembra? Antes de assumir, já né? Começou a entregar. Uma Então, questão conseguiu. agora que surgiu agora muito importante aqui para o nosso bate-papo. O Trump vai conseguir fazer alguma coisa pelo Brasil? Ele já está fazendo, Ele já está fazendo. O que acontece? Que o Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos, né? Então a legislação ela está sendo trabalhada. Dá para ver que está tendo quem acompanha as notícias, né? Vê que já meteram lá projeto de lei, já foi passado, até inclusive alguns passaram já nas comissões lá, e a partir desse momento eles vão conseguir fazer alguma coisa. Porque o que acontece, né? Os Estados Unidos ele tem vários defeitos, né? E tem algumas coisas boas, mas uma das coisas boas ele remonta àquelas coisas da nossa infância. Quando a gente via os filmes, e que a gente se lembra muito bem dos Três Mosqueteiros, né? Que é um por todos, todos por um. Então os Estados Unidos ele tem isso, né? E já vem da própria questão militar dele, né? Que nenhum americano fica para trás, né? Hollywood vem disso. Se você for ver qualquer filme, tipo assim, tem um cara morrendo, daí 10 morrem para salvar um que estava morrendo. Mas você pensa, pô, devia deixar que ele morrer. Morreram 10 para tentar salvar. Mas é a atitude. Até nas guerras, os filmes de guerra. Não é a quantidade. Nas costas, bem buscando. Não é a quantidade, não é a quantidade de pessoas que morrem, mas sim a atitude. É uma coisa de atitude. Sim, Opa, atitude. mas por que morre 10 para salvar um? É isso. Né? Matematicamente você vê, é preferível que deixasse aquele morrer, mas não. Ninguém deixa para trás. Você luta para não. É o último. Então a gente vê isso lá na América, né? Então o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, que é lá do Supremo, né? Que é o nosso projeto de ditador, uns dizem que é ditador, outros dizem que não. E o que acontece? E ele fez um monte de atrapalhadas e ele mexeu com pessoas que são americanas, né? Eu até não tinha me intuído dessa situação. Eu sou cidadão brasileiro e tenho naturalidade portuguesa, né? A Sâmia tem naturalidade alemã ou Alemã e australiana. Então o que os Estados Unidos, quando você é brasileiro e também é americano, eles se têm você como americano. Sim. Você não é brasileiro para eles. Sim, verdade. Eu nunca tinha me atentado dessa situação, né? Porque a gente está aqui e a impressão que a gente tem que a gente é Portugal não é igual. diferente. que a gente tipo assim é meio emprestada, meio Nós somos daqui. Nós somos daqui. Mesmo Não, mas que tenha eu não sei se isso nacionalidade, acontece na França, né? Na não França, sei se acontece. sim. Também, mesmo com a Também. naturalidade Com a francesa? mesma naturalidade, você vai ser visto, vai chegar na hora de precisar mesmo, você vai ser... Os alemães não. Aqui na também é França, alemão. sim. Então Na eu França, vi não. isso Não agora. abraça, não Eu vi abraça. isso agora. Não, que eles não falam que o Alan dos Santos, eles tratam o Alan dos Santos Sim, como um cidadão americano. americano. O Paulo Figueiredo é cidadão americano. Né? Então eu achei legal isso, né? Tem que ser assim, precisa Sim, ser claro, assim. precisa ser assim. Porque a partir do momento que você tem ali, você
você tá naquele país, você optou por ter aquela Sim. nacionalidade também, Sim. né? Você poder não optar. Você optou e vai estar cumprindo todas as leis daquele país, então você tem que ser visto como um deles, né? Sim. E voltando à questão Trump, né? Ele também agora também está mexendo numa coisa que é uma coisa complicada, que é a Ucrânia, né? É um problema doméstico, digamos assim, da Europa, né? Mas que de certa forma a Europa Não é nem um problema da Europa, não, Bittencourt. É um problema que a Europa adotou. A Europa adotou a Ucrânia, né? E é uma coisa que existem peças nesse tabuleiro que a gente não conhece, né? Porque eu não consigo entender por que todo esse foco na Ucrânia. Realmente tem coisas aí que para mim são peças que a gente não conhece. Vários podcasts. Bom, eu quero fazer mais uma pergunta aqui antes de encerrar esse bate-papo, porque é assunto para um dia, né, doutora Áurea? Mas a doutora Áurea, que faz parte do movimento franco-brasileiro aqui em Paris, eu quero saber qual a maior dificuldade. Você já tem sede? Qual a maior dificuldade do movimento hoje? É conscientizar as pessoas? Qual a maior dificuldade? Fala pra gente. Olha, primeiramente, né, foi um prazer estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, tratando de assuntos tão polêmicos e tão pertinentes e que nos desperta, né, para estarmos na frente desses movimentos. A maior dificuldade que nós encontramos hoje, a nível de França, a nível de Paris, primeiramente é que o imigrante, né, o brasileiro que se interessa por essa narrativa de questões tocante ao que se passa no Brasil, é aquele que trabalha muito, né? Porque não tem assim muito tempo disponível para estar pensando em outras coisas, né? Apesar da vontade, apesar do interesse, sobra, né? Acho que estar engajado no movimento é a posição número 11ª, né? Não é a primeira opção da vida de nenhuma pessoa. A minha, vou dizer para vocês que eu coloco sim, assim, quase que uma das primeiras opções, porque é algo muito enraizado, quando, como diz assim, meu coração queima por essa conscientização, por estar à frente, por estar trazendo. E vou revelar aqui para vocês que esse movimento cresceu muito, porque nas últimas eleições a fila da votação era assim muito injusta contra, né? Até o Bittencourt comentou sobre as porcentagens daquelas eleições, e então a gente sabe que aqui é tudo dominado pela esquerda, e os movimentos de esquerda brasileiros que são apologistas à esquerda são movimentos muito grandes. Então, quando a gente vai fazer uma manifestação ou quando vai fazer alguma questão, as pessoas perguntam logo: quantas pessoas vão? Como é que vai ser? Qual a aderência disso? Qual a adesão disso? Então, tá muito difícil, né? A dificuldade maior que eu diria era a gente ter assim aquele insight, assim, um pontapé inicial, que nós estamos apostando muito nesse primeiro congresso conservador que vamos fazer em julho. Vai ser? Em julho, dia 12 de julho, naquela semana do 12 de julho, né? A Sâmia e várias outras lideranças já confirmaram presença. Vai ser assim um marco nesse nosso movimento, porque vai trazer, espero que consigamos unir muitas forças e aí sim o movimento crescer para valer. E em 2026 nós mudarmos aquela fatídica fila de que, né, pessoas que estavam ali com a camisa do Brasil, que iam votar ali no presidente Bolsonaro, eram quase linchadas ali naquela fila. Isso foi uma questão que chamou muita atenção, e as pessoas de direita que estão aqui, os conservadores que presenciaram esse momento, que trazem esse feedback para mim e diz: não, Áurea, tem mesmo que nascer e tem mesmo que avançar. Nós somos já legalmente constituídos, nós já lutamos para ter um espaço, uma sede, e veio para ficar. Não pensem que vamos desistir jamais. Eu acredito que a maior dificuldade é ainda as pessoas acreditarem que nós existimos mesmo e que nós não vamos nos envergar e vamos estar aqui até o último minuto lutando para que venha mais e mais e mais pessoas.
Viu, Mel? Só aproveitando a deixa dela, né? Realmente a gente tem muitos movimentos, principalmente de esquerdas, né? ONGs e tudo, que são financiadas muitas vezes pelo poder público ou por empresas estatais, eles dão um jeitinho. E o que acontece? Nós desses movimentos da direita, a gente tem o nosso trabalho, é focado no nosso trabalho, e a gente doa o nosso tempo, a gente acaba gastando com o movimento e se incomodando, muitas vezes se incomodando. Mas a gente faz isso de coração para as futuras gerações e para fazer do mundo algo melhor. Então a gente doa tempo, a gente gasta. Já esses outros movimentos é o contrário, eles vivem daquilo. Eles não trabalham, o movimento é o trabalho deles, é do movimento que eles tiram o salário, é do movimento que eles fazem viagem, é do movimento ali, daquele movimento que eles vão almoçar e jantar em restaurante chique, que faz os eventos deles, então é o contrário. Né? Então é muito fácil para eles funcionarem, né? Porque eles têm muitas vezes ali recursos, né? E vivem daquilo, é o contrário. Né? Eu acredito que é a mesma coisa para a Liga, né? As pessoas não recebem lá, as pessoas só gastam dinheiro. Sim, só investem. Né? Enquanto que a gente vê aí um monte de movimento contrário. Né? É verdade. Sâmia, para encerrar, quero agradecer a presença, ela que veio da Alemanha, da Austrália. Tá em trânsito. Não sei onde ela estava ontem. A presença ilustre aqui, ela que é a líder da Liga Conservadora na Alemanha, dos brasileiros na Alemanha. Como é lá? Lá tem uma união. Conversamos aqui em off que são fortes lá. Sim, a gente tem um grupo bem coeso, né? E são pessoas da Alemanha inteira, né? Então é um grupo muito coeso. Existem coisas que nos unem e a questão principal é essa questão humanitária mesmo que nos une. Então a gente vê assim a participação das pessoas também quando a gente chama para manifestação. A página da Liga está crescendo, né? Então é isso, é todo um trabalho, né? Então os próximos eventos da gente, nós vamos ter outra campanha humanitária chegando, vai ter um outro evento talvez em maio, com algumas presenças inclusive do Brasil, mas são coisas que serão confirmadas ainda. Estaremos juntos, também é outra coisa que a gente faz, a gente se apoia mutuamente aqui na Europa. Nós estaremos aqui no evento organizado pelo Movimento Franco-Brasileiro. Vai ter um outro evento também em setembro nos Estados Unidos, organizado pela Fátima, do CCB USA também, que a gente vai estar lá prestigiando. E é isso. Bom, eu quero agradecer a todos. Teremos novos podcasts, todos reunidos, né, Laura? Passei o convite, né? Novos podcasts. Porque assunto não falta, né? Não. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do bate-papo. Esse foi o nosso podcast aqui com essa liga maravilhosa, esses movimentos, que realmente, Aura, é um movimento muito importante, porque, como eu falei antes, nós brasileiros somos uma nação unida, né? E todos por um bem melhor, que é o nosso Brasil. Queremos ver ele bem, queremos ver ele cada vez melhor. E quem está no Brasil pode ter certeza que enche de orgulho saber que tem pessoas patriotas lutando pelo nosso Brasil aqui fora, não é verdade, Aura? É isso mesmo. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Tchau, 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 Bittencourt. Valeu! Tchau.